Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesta terça-feira, finalzinho de tarde, início de noite. Essa semana eu comecei dando uma lida numa entrevista de um sociólogo e filósofo tunisiano, que foi educado na França e que dá aula hoje na Universidade de Ottawa, no Canadá, chamado Pierre Levy. E Pierre Levy, dentre as muitas coisas que falou nessa entrevista, falou que parte da humanidade tem uma maldade e essa maldade foi exacerbada, evidenciada com o surgimento da internet e a proliferação rápida da conectividade e das redes sociais. Mas eu também acredito que uma parte da humanidade é boa e que a bondade das pessoas pode também ser levada às redes sociais, utilizando a conectividade para espalhar notícias boas, boas mensagens. É sobre isso que eu vou conversar com vocês, dando uma abordagem, inclusive, na questão das vacinas, porque muita gente tem sido má e tem utilizado as redes sociais para propagar notícias falsas sobre as vacinas. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aos mais de 10 mil inscritos aqui no canal Conversa do PH. Se você também quiser me acompanhar lá no TikTok, eu também estou no TikTok com o @prof_Paulo Henrique. Pois bem, pessoal, então no início dessa semana eu dei uma lida nessa entrevista do Pierre Levy, falando que parte da humanidade já era má e que apenas utilizou a conectividade das redes sociais, da internet, para disseminar essa maldade com mais rapidez, a partir de fake news, notícias falsas, perfis falsos, enfim. Mas eu também acredito que uma parte da humanidade é boa, e essa parte boa da humanidade deve utilizar perfis verdadeiros e deve utilizar a conectividade com o seu conhecimento, com a sua formação, para levar notícias boas, esclarecedoras e desmontar a rede de fake news que prolifera muito rapidamente nas redes sociais. Mas nesse vídeo eu queria abordar um outro aspecto, era o aspecto da maldade das pessoas em disseminar e em questionar notícias relacionadas à vacinação nesse momento da pandemia. Gente, é assim, se eu for opinar sobre projetos de eletrificação, muito provavelmente eu vá dizer um monte de abobrinha, um monte de besteira e posso inclusive comprometer a vida das pessoas se forem acreditar naquilo que eu falo sobre energia elétrica ou projeto de eletrificação, porque eu não sou engenheiro elétrico, eu não tenho formação nessa área, tá? Da mesma forma, uma grande quantidade de pessoas nas redes sociais, aqui no YouTube, no meu canal, lá no TikTok, no Facebook, no Instagram, enfim, ficam questionando a eficácia, a segurança das vacinas, dizendo que as vacinas são experimentais, quando na verdade elas não são. O próprio presidente da República andou dizendo isso, dizendo que nós estamos sendo usados como cobaias, que estão colocando chip através das vacinas em nosso corpo. Eu já ouvi até dizendo que estão colocando, marcando quem está tomando a vacina com o número da besta 666, para quando morrer já ir direto para o inferno. Então, quer dizer, tem tanta maluquice relacionada às vacinas que eu, após estudar 4 anos de licenciatura em biologia, 1 ano de pós-graduação na área de parasitologia, 7 anos com mestrado e doutorado numa das maiores instituições do mundo na área de microbiologia e imunologia e ser professor do curso de medicina e enfermagem de uma universidade pública aqui no estado do Piauí nessa área, eu inclusive no meu doutorado desenvolvi um protótipo de vacina que está lá no INPE, o pedido de patente contra uma doença importante no Brasil, que é o calazar. Eu me sinto às vezes questionado por pessoas leigas que tentam questionar as minhas posições relativas à vacina, relativa à utilização de máscara. Já andaram até me perguntando aqui nas redes sociais qual a minha formação. Então, assim, vamos tomar cuidado, ter cautela com aquilo que a gente replica nas redes sociais, com aquilo que a gente se posiciona nas redes sociais em relação às vacinas. Eu queria colocar para vocês uma coisa.
3000 antes de Cristo, no Egito Antigo, já havia uma praga chamada varíola, que matava milhares de pessoas na Ásia e na África a cada ano. O próprio faraó Ramsés II do Egito morreu vítima de varíola. Depois a varíola se alastrou pela Europa e apenas no século XX, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a varíola matou 500 milhões de pessoas. E olhe que no século XX, no início do século XX, no mundo pré-guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos, inclusive, sistemas informatizados de notificação de casos de doença. Possivelmente esses números foram bem maiores. E não há nem como a gente calcular quantos bilhões de pessoas a varíola matou de 3000 a.C. até 1980, que foi o ano que a Organização Mundial da Saúde decretou a erradicação oficial da varíola do planeta. A varíola foi erradicada do planeta. E aí, nesse período de 3000 a.C. até 1980, mais de 4.000 anos, quase 5.000 anos de história da varíola no planeta Terra, possivelmente bilhões de pessoas morreram vitimadas por essa doença. E você me pergunta, qual foi a grande mágica que a humanidade fez para livrar a humanidade, o planeta, da varíola em 1980? A mágica chama-se vacina. No finalzinho do século XVIII, um médico britânico chamado Edward Jenner observou durante uma epidemia de varíola no Reino Unido que mulheres da periferia de Londres que ordenhavam vacas, tocando nas tetas das vacas feridas por varíola, de alguma forma não contraíam varíola. Eram imunes, eram resistentes à varíola. Jenner, então, montou um experimento com base científica, com método científico, e conseguiu produzir a primeira vacina da história da humanidade. A palavra vacina, inclusive, deriva de vactinha, do latim, que reporta a vaca, porque ele utilizou secreções de tetas de vacas para produzir essa vacina. Jenner, na época, foi chamado de charlatão pelos próprios colegas médicos, e apenas após a morte de Edward Jenner, o seu método foi amplamente reconhecido e ele reconhecido como um gênio da medicina, o pai da imunologia, a pessoa que descobriu o procedimento de vacinação a partir do qual a gente conseguiu erradicar a varíola, a gente conseguiu produzir vacina contra sarampo, cachumba, poliomielite e tantas outras doenças que afligiram e afligem a humanidade. Quantos bilhões de vidas o método de Jenner, o método da vacinação já salvou até hoje? Então, aí as pessoas de repente começam a fazer uma série de questionamentos. Eu prefiro tomar a vacina A, a vacina B. A vacina A é uma vacina produzida num país comunista, estão introduzindo chip na gente, tal. Aí eu te pergunto, quando você era criança, você tinha o poder de decidir sobre que vacina você iria tomar? Não. Os seus pais lhe levavam no posto de saúde na campanha de vacinação contra pólio, contra sarampo, contra cachumba. E lá ninguém chegava, olha, quais são as marcas de vacina que tem aí para eu escolher? Não é isso, não é assim. Vacinação é um procedimento de saúde coletiva. E saúde coletiva, a gente fala em saúde da população, não é a saúde individual do Paulo Henrique. Quando as vacinas que nós temos disponíveis aqui, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, a Janssen que chegou agora, quando todas elas têm mais de 50% de eficácia e todas elas são aprovadas pelos órgãos de regulação internacional e pela Anvisa, isso significa dizer que essas vacinas reduzem a circulação do vírus na população. Obviamente que algumas pessoas que foram vacinadas vão contrair a doença, mas não vão desenvolver a forma grave da doença. Obviamente que algumas pessoas que foram vacinadas não vão sequer contrair a doença. E aí a gente começa a controlar a circulação do vírus na população para que aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas não entrem em contato com o vírus. O vírus está num nível de circulação baixo. Isso já começa a ser evidenciado porque há 2 semanas no Brasil a média de mortes vem caindo. Em função de quê?
de que uma boa parcela da população brasileira já está vacinada. E olha que nós temos apenas 12% da população brasileira com o esquema de vacinação concluído. Mais de 30% com a primeira dose tomada. Isso já é visivelmente revelado, mostrado nos números em decréscimo da pandemia no Brasil. Então, não cabe a você, que não é médico, não é biólogo, não é imunologista, não é microbiologista, não tem conhecimento técnico para opinar sobre vacina, não cabe a você estar opinando sobre vacina e emitindo opiniões para amedrontar as pessoas, para pôr em dúvida a eficácia das vacinas, porque você não tem conhecimento para isso. Então é muito grave uma posição dessa que algumas pessoas assumem, porque elas podem desmotivar outras pessoas a tomar a vacina e, a partir dessa desmotivação, comprometer a proteção da população como um todo. Então, você pode inclusive ser responsável pela morte de outras pessoas ao estar assumindo certas posições sobre vacina que você não tem informação e não tem conhecimento para tal. Então, assim, elencando de novo o que Pierre Levy colocou, é importante que pessoas boas, pessoas com formação, com conhecimento sólido, ocupem espaço nas redes sociais, ocupem espaço na internet para desmontar essas asneiras que estão sendo colocadas sobre a vacinação. Tem até pastor de igreja evangélica, dono de rede de televisão no Brasil, o Edir Macedo, que andou questionando a vacinação, andou questionando as vacinas, aí pega o jatinho particular dele, vai para os Estados Unidos com a esposa tomar a vacina. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né, é o lema dessa turma. Então, gente, não acreditem nessas fake news, acreditem no que a ciência está dizendo. Graças à ciência aqui no Brasil, praticamente nós erradicamos o sarampo, nós praticamente erradicamos do Brasil a poliomielite, a cachumba, erradicamos a varíola. Então, é muito importante que a gente confie na ciência. Entendam uma coisa, o mundo tem aproximadamente 1,5 milhão de cientistas com formação na área da saúde que são capazes de opinar sobre vacinas. Se as vacinas colocassem em risco a população e fossem parte de um complô, certamente muitos cientistas a essa altura estariam se rebelando contra elas e a grande maioria, a maioria esmagadora dos cientistas defende a adoção das vacinas. Não acredite nessas pessoas que não têm nada a contribuir para a sua saúde, para a saúde da sua família, para a qualidade de vida da população de uma maneira geral. Nós temos que resistir e levar informação de qualidade para desmascarar essas pessoas que inclusive ocupam cargos públicos nos mais altos escalões do país. Essa era a minha mensagem de hoje. Acreditem na ciência, é com a ciência que nós vamos vencer a pandemia de Covid-19 e certamente essa não vai ser a última pandemia que nós iremos enfrentar. Mas em toda a história da humanidade, sempre que uma pandemia surge, aparecem os charlatães, aparecem as pessoas que tentam plantar notícias falsas e tentam desacreditar a ciência. Foi assim no passado, está sendo assim no presente e isso vai se repetir no futuro. O que nós temos que fazer é exatamente levar informação de qualidade e resistir a tudo isso. Forte abraço, se gostou desse vídeo, compartilha e até a próxima.